Boa noite, boa noite. Vamos começar hoje mais uma live, esperando a galera entrar. Hoje eu vou fazer uma live para a gente conversar sobre treino de eletroestimulação. Muita gente me pergunta, lá na CBN eu acabo tendo que responder essa pergunta muitas vezes sobre se realmente substitui a musculação, se é um trabalho para o corpo inteiro com menos tempo. Então tem muita dúvida aí em cima do treino de eletroestimulação. É uma coisa que tem crescido em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil tem muita gente começando a fazer. Então acho que vai ser uma boa oportunidade aí para a gente ver quais são os verdadeiros benefícios. Enfim, a gente vê aqui. Deixa eu convidar aqui pessoal especialista aqui no assunto da Mirra Brasil. Vamos lá, entrando aqui o Matheus, que é um especialista, a gente vai bater um grande papo. Estão vendo a camisa do Ronaldo aí, galera? Fala, garoto! Boa noite, Márcio, tudo bem? Tudo bem? E aí, preparado? Vamos embora, sempre, né? Então tá bom. Tu me escuta bem, Márcio? Eu tenho a impressão de que estou bastante atrasado aí na tua imagem. Mas Não, o eu som te tá escuto saindo, bem. né? Tá. Escuto muito bem. Estava falando aqui para o pessoal que está entrando que a gente vai bater um papo sobre esse treino de eletroestimulação, que é uma coisa recente no Brasil, mas já bastante difundida em outros países, está vindo aqui, então a gente vai falar de vantagens, de desvantagens, Isso aí. e tenho certeza que as pessoas têm muita dúvida, né? E aí nada melhor do que conversar com você, especialista, um produto de muita qualidade, que é a Mirra, né? Que é líder aí no segmento. A Mirra é uma empresa alemã? Isso. A Mirra ela é uma empresa alemã que ela vende de equipamentos médicos, né? Então, na verdade, o equipamento Mirra de eletroestimulação de corpo inteiro, ele tem praticamente aí 14 anos, mas chegou no Brasil a novembro de 2016, se eu não me engano. Então, aí uns 3 anos e meio, mais ou menos, que tem licença da Anvisa, do Inmetro, no Brasil, né? Mas ela é alemã, de origem alemã. E Legal, como tu porque você falou, já ela está. tem 85% do mercado mundial, né? Então, hoje tem uma série de marcas, mas 85% do mercado de eletroestimulação de corpo inteiro é a Mirra que domina. A primeira coisa bacana aqui que você já comentou sem eu ter perguntado é que a gente já tem a certificação dos órgãos reguladores, né? Isso. Então, porque quando vai aparecendo algum tipo de treino, né? Você tem, eu gosto sempre de falar da plataforma vibratória. Você pode encontrar uma boa plataforma quando você vai encontrar plataformas que não vão te ajudar em absolutamente nada ou muito pouco. O treino de Isso. eletroestimulação é isso, né? Procurar o equipamento de excelência credenciado, esse é o primeiro passo para quem quer começar a fazer, né? Isso, até para te ter uma ideia, Márcio, no mundo eu não vou saber te dizer exatamente o número, mas com certeza são mais de 30 marcas que existem desse tipo de equipamento. E no Brasil hoje a gente tem mais ou menos aí 4 marcas licenciadas. Então já tem algumas aqui que estão sendo comercializadas sem licença do Inmetro, da Anvisa. Aí, como tu falou, é importante lembrar que é um equipamento que entra no país como um equipamento médico. Então, Isso. tu utilizar sem uma licença dessas, qualquer tipo de lesão, de problema que tenha, é um sério problema, né? Tu tá usando um equipamento que não tem nenhuma licença e numa área médica com saúde de outras pessoas. Então, eu acho que, como tu falou, o primeiro passo é verificar a procedência do equipamento, verificar quem que fabrica, quais as licenças que tem, o histórico da empresa, né? Para ver, porque a gente está expondo as pessoas a um estresse, né? Um estresse controlado, digamos assim, mas querendo ou não é um estresse, né? O exercício é um estresse, então O é exercício é um importante que o estresse. equipamento seja confiável, né? Então, Matheus, e aí acho que a gente, antes de começar a explicar um pouco o que é eletroestimulação, eu vou aqui colocar algumas situações e a gente vai ir debatendo, né? Ótimo. Um dos grandes problemas de qualquer tipo de treino que chegue e que se apresente como uma novidade, muitas vezes, são os profissionais que acabam prometendo, às vezes, uma coisa muito maior do que é o benefício, né?
Claro que a gente vai falar dos enormes benefícios, mas você não pode prometer o céu, né? Então, Exatamente. e isso acaba muitas vezes tirando a credibilidade de um bom equipamento, né? Eu tive a oportunidade de fazer treinos de eletroestimulação. Antes da gente começar a falar aqui, eu vou dar um depoimento pessoal, né? Uhum. Ele faz parte da minha programação de treinos. Então, eu amo jogar vôlei, por exemplo, obviamente, se eu for fazer treinos de salto com muito impacto, eu já, na situação que eu Já desgastei sente tanto um minhas pouco. cartilagens, eu ia sentir muito. Quando eu uso esse treino de eletroestimulação com o meu treino de salto, eu tenho uma ativação de fibras, eu ganho potência, eu ganho força, e quem me vê treinar, vê que eu estou saindo só um pouquinhozinho de chão, né? Mas eu estou com um colete, né? Eu estou com a roupa, na verdade, que vai provocando essa eletroestimulação. Então, assim, como benefício, dentro da minha programação, ele foi campeão, né? Então, a primeira pergunta que eu te faço é: explica para a galera que está vendo a gente o que é o treino de eletroestimulação, qual é a base dele. Certo. Na verdade, a eletroestimulação, como base, ela já tem uma referência aí de literatura e, na verdade, se a gente pegar a história, ela é antes de Cristo, né? O pessoal usava, assim, animais que emitem frequências elétricas para tratar alguns tipos de patologia, mas basicamente para tirar a dor das pessoas. Mas aí, se a gente pegar aí na parte da fisioterapia, a gente já tem um histórico aí de pelo menos 200 anos de estudos documentados mostrando uma série de benefícios, tá? O que a gente tem hoje, na verdade, é um novo formato de entrega de um tipo de corrente elétrica que a gente já usa há bastante tempo, só que agora a gente tem num modelo de uma roupa que entrega isso num corpo inteiro, tá? Então, em resumo, a gente tem um dispositivo que emite algumas frequências elétricas em grandes eletrodos. Os grandes eletrodos nos proporcionam uma grande área de ativação muscular, mas principalmente muito mais conforto, porque eu consigo colocar frequências ou intensidades de corrente muito altas sendo entregues em áreas grandes. Então, a densidade da corrente diminui e isso traz conforto para o indivíduo. Então, o que de fato é assim? A gente consegue ativar uma grande área muscular numa intensidade muito alta e tudo ao mesmo tempo. Então, a gente consegue gerar um nível de tensão muscular com um certo nível de conforto, quando a gente avalia o grau de tensão que a gente está oferecendo, uma grande área ao mesmo tempo. Então, eu estou falando aí de efeitos locais, mas também efeitos sistêmicos, porque quando eu ativo muitos músculos ao mesmo tempo, eu tenho uma interferência cardiorrespiratória, eu tenho uma interferência sistêmica também acontecendo, porque é muito volume muscular ao mesmo tempo. E com isso, outro ponto importante que tu falou, como eu gero uma tensão muscular simplesmente pela ativação ali da corrente elétrica, eu não preciso de uma carga externa. Então, eu não tenho um peso que eu estou usando lá e que, consequentemente, vai aumentar a tensão na minha articulação, aumentar o estresse na minha articulação, digamos assim, tá? Então, assim, por definição, o que a gente tem? Um equipamento que emite uma frequência elétrica, que ativa o meu motoneurônio aqui, que vai fazer meu músculo contrair. Então, para ficar talvez mais claro ainda, quando eu faço qualquer movimento agora, aqui falando contigo, o meu cérebro está emitindo uma frequência, um estímulo elétrico, está passando no meu nervo e está contraindo o meu músculo. Com a eletroestimulação, eu simplesmente pulo a etapa do cérebro. Eu não preciso querer contrair. Eu mando o equipamento emitir essa frequência, ela vai, faz o mesmo caminho lá no motoneurônio e contrai o músculo. Eu simplesmente não preciso da vontade do meu aluno. Então, assim, inclusive pessoas acamadas, em coma, se ele tiver com a integridade neural ali, eu consigo fazer o músculo dele contrair. Então, o que a gente faz? Desculpa te interromper, mas em resumo, a gente faz isso associado a movimentos funcionais. Então, eu consigo fazer lá um agachamento, fazer lá uma simulação de um apoio, e só que com uma tensão de estímulo muscular assim muito maior, porque além da minha contração voluntária, eu tenho a contração que veio de origem de um estímulo da máquina ali. Não sei se ficou Então, claro ou se eu enrolei demais esse... Não, ficou, eu vou tentar. Clarear mais ainda. Assim. Então, obviamente, você Eu tem. estava falando aqui e estava pensando, eu acho que está ficando mais confuso. Vamos clarear mais. Não, assim, na prática, isso é legal que você falou, que obviamente, pessoas, você tem várias utilidades desse equipamento.
Como você bem disse, uma pessoa mais acamada, vindo de cirurgia, que pode usar, por exemplo, ali para contrair uma musculatura e não perder massa muscular, ou até ganhar massa muscular no pós-operatório, em alguma situação, ela é eficiente. Mas ela também pode ser muito usada, como você bem disse. Olha só, eu consigo, através da eletroestimulação, recrutar muito mais fibras e conseguir uma intensidade muito boa. Só que aí a gente deixa claro para as pessoas, como você também bem disse, então eu vou fazer um agachamento sem carga, né? Qual vai ser a Exatamente. sobrecarga desse movimento? Porque o princípio do ganho de massa muscular é você ter resistência ao movimento. Poxa, você está Isso. falando sem carga, você está fazendo sem carga só com o peso do seu corpo, isso é muito pouco para mim. Não. A eletroestimulação vai ser responsável por ativar essas fibras e colocar intensidade nesse exercício. E qual é a grande vantagem disso? Postural começa daí, né? Quando você, Isso. por exemplo, num agachamento, que você tem um grande peso para suportar, muitas vezes você acaba pecando na postura, e a gente sabe que um exercício repetido, muitas vezes com uma postura errada, caminho certo para a lesão. Então você tem uma qualidade do movimento melhor, porque você não tem aqueles halteres, aqueles pesos, você consegue executar um movimento mais qualidade, que é um movimento mais natural, e ao mesmo tempo você dá um alívio nas articulações, que era o que eu estava falando aqui dos meus joelhos, né? Então você Isso. não precisa sobrecarregar tanto a articulação para conseguir esse ganho de Não, massa e em muscular. relação até da questão dos joelhos, Márcio, um dos diferenciais, talvez, do equipamento da Mirra é que ela utiliza eletrodos 360 graus. Né? Então, o que a gente tem ali na tua coxa? A gente tem uma cinta de eletrodos, onde a gente tem o agonista e o antagonista, seja ali o músculo da frente da tua coxa, o músculo de trás, que eles vão ser contraídos pelo eletrodo, só que como ele é 360 graus, os sinergistas, que a gente chama, que são os estabilizadores do teu movimento, eles vão ter uma ação também da eletroestimulação, ou seja, além da tua ativação do teu corpo para proteger a tua articulação, o próprio eletroestimulador faz todos esses 360 graus ali de músculo contra ele ao mesmo tempo. Então, além de tu proteger no sentido de tirar o estresse, tu aumenta a ativação dos músculos que protege aquela articulação na hora de que tu cai no chão, né? Então, tu tem esse ponto também. Mas assim, até para complementar o que tu falou, a carga, ela é do músculo, da eletro, que faz o músculo contrair numa tensão alta, que depois a gente pode explicar até como isso acontece, mas também do teu músculo contrário ao movimento. Como esse eletrodo ele é 360 graus, o músculo que está, digamos, eu vou fazer um movimento de bíceps aqui, eu vou fazer esse movimento no cotovelo. O meu tríceps, ele deveria relaxar. Só que com a eletro eu mando ele contrair ao mesmo tempo. Então, voluntariamente eu quero dobrar aqui meu cotovelo, só que involuntariamente eu quero estender o cotovelo. Então, aquela carga, aquele peso que meu corpo sente, na verdade é meu bíceps tentando ganhar do meu tríceps. O meu tríceps quer esticar, só que eu com a cabeça que eu estou tentando fazer força para o meu bíceps ganhar. Então, a resistência que eu sinto, na verdade, é do meu músculo que não relaxou. Então, por isso também o tempo de treino reduz tanto, porque sempre é muito volume muscular contraído. Você tem algumas vantagens nessa situação. Uma delas, ontem eu estava num evento lá da FIFA com o Ronaldo, com a parte de medicina do esporte. Uma das coisas que aconteceram no esporte, com a evolução não só da tecnologia, mas também com a metodologia, é você ter um equilíbrio melhor dos grandes grupos musculares, né? Então, antigamente você tinha muito mais lesão, por exemplo, no futebol de joelho, de tornozelo, justamente porque você tinha um desequilíbrio muscular. Às vezes você tinha um quadríceps muito forte, mas você tinha um posterior de perna muito fraco. Você tinha uma musculatura externa de coxa mais forte, uma interna mais enfraquecida. E esse desequilíbrio te levava muitas vezes à lesão. Então, isso é uma coisa muito legal de você trabalhar esse equilíbrio num movimento dinâmico, né? Não é estático, você está no movimento. Então, isso é uma vantagem muito grande do treino de eletroestimulação. Agora, eu vou fazer umas perguntas que chegam sempre para mim da CBN e a gente vai batendo essa bola. Uma delas, por exemplo, poxa, Márcio,
Você está falando de ganhar massa muscular, tal, mas qual é a grande vantagem, né? Porque eu podia ficar ali na musculação. Uma das grandes vantagens é você ter esse treino dinâmico, com movimentos mais parecidos com o que a gente aplica no dia a dia. Você trabalhar mais grupos musculares ao mesmo tempo. Então, você diminui muito o tempo de treino para fazer o mesmo exercício. Então, essa é uma vantagem da eletroestimulação. Você consegue treinar muito mais grupos musculares num tempo muito menor, né? Isso. Além disso, a gente tem uma característica fisiológica da ativação pela eletro, é que a gente trabalha com frequências que a gente diz que são frequências suprafisiológicas. São frequências de pulso que meu corpo não consegue gerar. Então, por causa disso, por causa dessas frequências altas e pela característica do estímulo, que ele é um eletrodo aqui sobre a pele, então a gente sempre acaba recrutando as fibras mais próximas da pele. A nossa prioridade de ativação é de fibra rápida, fibra de força, fibra tipo 2B, 2X, quem é da área técnica aqui. Então, a gente tem... basicamente, a gente recruta mais as fibras mais difíceis de recrutar num treino convencional, que são aquelas de potência, as de força pura, e que as que vão mais sobrecarregar a articulação de um atleta, por exemplo, que ou vão ser com treinos de saltos de grandes velocidades ou com muita carga. Tiro. Então a gente consegue fazer essa musculatura ser acionada poupando a articulação. Para um cara que treina 5, 7 vezes por semana, eu conseguir fazer isso, diminuindo o estresse na articulação, é um grande resultado. E até para te ter uma ideia, Márcio, o nosso cérebro, na maior carga possível numa academia convencional, ali num leg press, num exercício de agachamento, ele não emite frequências maiores do que 50, 55 Hz, tá? E no equipamento ali a gente tem uma possibilidade de chegar até 150 Hz de frequência. Então, assim, o nosso alcance biológico, ou seja, o quanto o nosso corpo consegue responder, é até 150 Hz. O Hertz significa um pulso por segundo. 150 Hz são 150 pulsos por segundo. Cada pulso corresponde a uma contração muscular. Então, quanto maior a frequência, maior é o grau de tensão muscular. E com isso, maior é o dano muscular, maior a adaptação e tal. Então, a gente está falando aí em trabalhar em frequências que a gente jamais teria num treino convencional. Por isso, a gente tem tanta ação desses músculos mais rápidos, mais fortes, né? Então tem algumas coisas nesse sentido também. Quando chegou, enfim, quando eu me interessei pelo treino de eletroestimulação, você tocou num assunto interessante das fibras de contração rápida, de potência. Uma das razões que eu fui atrás do treino de eletroestimulação é justamente na população mais idosa. A gente sabe que a população mais idosa perde massa muscular e perde principalmente essas fibras de contração rápida, né? Então, é um treino que aí eu quero discutir com você quais as contraindicações para essa população mais velha. Mas eu gosto muito, e a gente criou aqui um protocolo na Clínica Bem-Estar para a população acima de 65 anos, né? Por quê? Porque eu entendo que essa musculatura, essas fibras de contração mais rápida, elas vão ser fundamentais para a manutenção de massa muscular, né? Então, fazer esse treino com mais conforto, essas pessoas de mais idade, muitas vezes, não têm o hábito da musculação, né? Não era muito da geração deles. E movimentos mais simples, como sem peso, com aquele conforto que a gente já falou, e fazendo esse ganho de massa muscular, pode ser um treino muito interessante para a pessoa mais velha. Sem dúvida. Acho que você concorda comigo e queria que você falasse quais as outras vantagens e se tem alguma contraindicação para essa população. Sem dúvida. Até para te ter uma ideia, o meu doutorado é com população idosa com essa tecnologia. Tanto que eu acredito nisso. Eu acho que é a população que mais se beneficia com isso, sem dúvida, porque a gente não tem muito... Nem combinamos. Mas de fato, sem dúvida a população que mais se beneficia por vários motivos, né? Um deles, eu acho que é uma das coisas que tu mais trabalha, que é simplesmente estimular as pessoas a se mexerem, né? Eu acho que teu foco hoje é, tipo, mudar a qualidade de vida das pessoas, seja por qualquer tipo de movimento que elas querem. E hoje a gente sabe que no Brasil 63% das pessoas não fazem atividade física. E daí, se a gente olhar essa pesquisa,
no mínimo ali, se eu não me engano, é 35% ou 37% não faz por não ter tempo e uns 33% por não gostar de atividade física. Então, quando a gente coloca uma possibilidade de trabalhar em pouco tempo, numa frequência semanal menor, que a gente pode discutir depois o porquê que diminui tanto essa frequência, a gente, primeiro ponto de tudo, o maior benefício talvez é aumentar a adesão dessa população. Como tu falou, assim, o vozinho ele não quer ir 5 vezes por semana numa academia movimentada. Ele quer ir lá 1, 2 vezes por semana, fazer o que ele tem que fazer, ativar o que ele tem que fazer e garantir que ele vai conseguir levantar e sentar no sofá dele. Vai manter massa muscular, vai manter a autonomia. Exato, exato. Então, eu acho que o primeiro benefício seria tu aumentar a adesão pela característica de treino. Ela é pouco movimento, pouco salto, loucura e pouca frequência semanal. Segunda característica é baixo estresse articular, que tu comentou, que é, para mim, talvez um dos principais, porque dependendo da idade começa a virar artrose, hérnias, que dificultam a carga, né, e dificultam a ativação. Você perde a amplitude articular com a idade. Exatamente. Aí o terceiro ponto, característica principal do nosso treino, que é prioridade de ativação de fibra rápida. Independente do que você colocar nos tipos de estímulo lá, nos parâmetros da corrente, pela localização do eletrodo. Então, assim, as primeiras fibras mais próximas do eletrodo, os primeiros motoneurônios vão ser os primeiros a ser recrutados e os mais calibrosos também. Então, de fato, tu sempre vai priorizar fibra rápida. Então, tu deve ter notado nos teus alunos já as primeiras coisas que eles falam assim, nossa, eu senti que tá tudo mais durinho, isso logo nas primeiras 3, 4 sessões, assim, justamente porque o músculo que mais responde com tônus muscular são os músculos 2x ali, os músculos de mais força, mais potência. Então, acho que esse é uma grande característica. E o terceiro ponto é incremento cardiorrespiratório com baixa necessidade de movimento. A gente tem alguns estudos com cardiopatas, com pacientes já com algum tipo de debilidade cardiorrespiratória, e a gente vê aí um aumento de demanda cardíaca de 17% a 20% simplesmente ligando o equipamento. Então, imagina assim, eu vou chutar aqui, mas numa população média, é como se a gente, ao invés de estar parado, a gente está caminhando a uns 2, 3 km por hora na esteira. É uma caminhada lenta, mas é o indivíduo parado. Só que como eu ligo o equipamento e eu ativo muito músculo, eu acabo aumentando a demanda cardíaca. Então, a gente tem uma ação cardiorrespiratória desses pacientes sem a necessidade deles ficar caminhando, pedalando. Então, acho que é um ponto bem interessante também. Enfim, a gente pode discutir bastante coisa aqui nessa população, que é a população que eu mais gosto, mas eu acho que talvez esses 4, 5 pontos sejam os mais importantes. Assim. A gente criou aqui na Clínica Bem-Estar um protocolo que eu falei assim, eu quero 2 vezes por semana que ele passe por esse tipo de treino, que eu entendo como suficiente. Você acabou batendo aí, confirmando que isso é suficiente para ele manter esse ganho, manter a massa muscular e até ter ganho de massa muscular. Nesse combinado, como eu gosto sempre que o movimento seja diário, né, porque eu entendo que isso é fundamental para o nosso corpo, a gente coloca em outros 2 dias um treino de pilates, focado muito em aumento da amplitude articular, em postura, em respiração, em fortalecimento de abdômen, enfim, um treino que complementaria. E, obviamente, um dia por semana, se a pessoa conseguir vir a 5, a gente tenta ativar algum outro treino que exija um pouquinho mais da parte aeróbica, mas a gente tenta preservar muito as articulações. Então, a gente tenta fazer esse combinado e isso se mostrou matador, né? Porque é o que você falou. A pessoa não quer ficar 1 hora na academia treinando nessa idade, né? Às vezes, o ambiente da academia não é o melhor ambiente para essa pessoa, ela não se sente tão confortável. E quando ela tem a possibilidade de fazer exercícios simples, são movimentos simples, e ela ativar toda a musculatura, isso faz muita diferença. Outra população que a gente notou aqui uma boa receptividade foram as mulheres, né? As mulheres gostam muito. Por que você acha que as mulheres aderem tanto a esse tipo de treino? Eu acho assim, o que eu mais enxergo eu de fato nos nossos estudos aqui, o público, assim, agora não vou saber te dizer o número, mas sem dúvida mais de 60% é mulher também. É mulher. Sem dúvida.
Assim, o que eu mais noto de resposta, que elas mais gostam, é essa sensação de tônus muscular. Mas tem uma outra característica que é muito interessante também, é a questão de drenagem linfática, né? Como a gente Legal. trabalha com um aumento de vascularização periférica, a gente tem um efeito de drenagem automático, como qualquer exercício tem. Só que no momento Uhum. que eu tenho uma vascularização periférica maior pelo volume muscular, ou então se eu colocar frequências específicas, frequências de característica metabólica, eu tenho esse efeito mais ainda aumentado. Então, eu acho que elas notam um resultado estético e até de sensação de bem-estar, porque a gente sabe que tem muita mulher com problema de retenção de líquido, assim, né? Sim. Então, quando tu consegue, assim, diminuir o meu edema de punho, de tornozelo, eu acho que esse efeito mais rápido, que esse efeito é um efeito agudo, né? Tu faz um treino, a pessoa, eu fiz muito mais xixi ontem e eu senti que eu tô menos inchada. Esse efeito agudo conquista a cliente, né? E dela já vai falar para a amiga que quer esse efeito também. Então, eu acho que esse efeito agudo talvez seja a grande resposta para as mulheres, assim. E um outro ponto que eu acho que é tendência mundial, assim, as mulheres tendem a ser mais abertas a essas novidades, assim, né? Eu acho que o homem, ele é muito assim, isso aí é moda, isso não funciona, e talvez até Uhum. por receio do que os amigos vão falar, assim, então a mulher quer ser a primeira a falar que fez isso, e o homem quer esperar todo mundo fazer para depois, já que meu amigo está fazendo, eu vou lá fazer, né? E se faz, não Então conta acho que no é mais... começo. Exatamente, exatamente. Então acho que tem E, um pouco e- questão cultural e questão de resultado que elas observam também. tá. Aí eu vou começar a jogar aqui algumas coisas, que é Ah, a resistência que as pessoas têm no começo. E a primeira delas é, pô, essa roupa é muito apertada, eu tenho que ter uma roupa só para isso. Explica um sim. pouco da roupa e qual o benefício. Então, a roupa, na verdade, são duas roupas, né? A gente tem, Isso. assim, cada aluno ele possui uma roupa que seria a sua roupa de treino, assim, uma lycra de treino, né? Ela é Tem uma que ser uma roupa. roupa que colhe no corpo, né? Tipo uma Isso, ela é uma lycra. roupa que vem com o próprio fabricante do equipamento, né? Então ela tem algumas características importantes. Uma delas é que ela tem uma baixa resistência à passagem da corrente, porque os eletrodos nenhum vai direto em contato com a pele, Na ele vai por pele. cima dessa roupa. Então eu preciso ter um tecido que não vá desperdiçar a corrente lá. Eu estou aumentando, aumentando e ele está sendo barrado por um tecido que não deixa essa corrente passar. Segundo ponto, ela é, como tu falou, ela é justa na pele. Porque se eu tiver uma roupa solta, daqui a pouco ele dobra 2, 3 vezes aqui e a corrente se dissipa num tecido que Você não aumenta a tem a melhor resistência. Então ela, eficiência no treino, né? exato, então ela é sempre justa. Terceiro ponto, se tu olhar essa roupa, ela não tem costura na região de eletrodos, justamente para não dissipar a corrente também. E o quarto ponto, ela é de um tecido lá, ela tem 50% liocel, poliamida, ela é um tecido que, como os eletrodos eles são úmidos, ele não pode ser um tecido que encharque. Ele tem que passar a condução da corrente, mas ao mesmo tempo ele não pode deixar o cara com a sensação de ensopado, de molhado. Então ela é feita para essa tecnologia, tá? E aí, Aí em cima dela vai a roupa da máquina mesmo, que é os sim, os eletrodos, né? coletes, É um colete, os cintos e tal, que seriam os eletrodos. Aí essa questão do apertado, que as pessoas, algumas comentam, na verdade ela fica justo ao corpo, porque quando eu me mexer assim, o eletrodo ele tem que acompanhar o meu movimento. Senão eu vou girar o tronco, o eletrodo ele está solto, ele vai mudando de posição, de contato. Além dele sair do contato e perder eficiência, porque a corrente precisa, ela não voa, né? Ela precisa sempre estar em contato com alguma coisa. Eu não posso ficar virando o meu tronco e o eletrodo está mudando de área muscular e eu não saber o que eu estou estimulando. E além de desconforto, não vai perder eficiência. Então, por isso que ela é justa sempre no corpo, tá? E daí um outro ponto que é interessante, que as pessoas não associam isso a um grande benefício, no momento que tu tem um equipamento justo, principalmente na região do tronco, tu tem ainda uma proteção mecânica à tua questão de coluna, né? Então, assim, a gente tem muito aluno com hérnia de disco, inclusive com hérnia umbilical, inguinal, que se a gente não tem uma proteção mecânica, a gente aumenta a tendência dessa hérnia a extravasar, enfim, né? Então, no momento que tu tem um colete justo, além de tu ter a ativação de toda a musculatura estabilizadora daquela região, que já protegeria a questão de hérnia, tu ainda tem uma ação mecânica do próprio colete justo ali segurando essa região.
Então, eu só vejo benefícios, assim, eu acho que tudo é uma questão de costume, De porque é adaptação. uma coisa nova, assim, né? Mas eu não Tá? vejo muito E, isso como um problema. e aí a outra coisa é exatamente você estar bebendo água, a roupa ser um pouco úmida, né? Isso é para Ah, facilitar a passagem da corrente. Mas isso não isso. significa que o cara vai ficar encharcado, vai ficar gripado, né? Não, Nada disso. na verdade é bem pouco úmido, né? Eu não preciso ensopar. É só assim, correntes elétricas, elas não transitam pelo ar, elas precisam ter algum meio de condução. Então a gente utiliza água. É água comum, não tem nenhum produto, nada. Só que o que eu preciso garantir é que aquele eletrodo esteja úmido. Mas quem já treinou sabe que a gente usa um borrifador, assim, a gente não mergulha Isso. na água, nada. E daí fica úmido mesmo. O cara sente assim que tá um pouquinho molhado. Mas imagina nós aqui no sul, né? Agora acho que deve estar uns 4 graus na rua aqui. Então, Cara, é bem crítico, assim, as pessoas chegando assim no frio e, bah, vou botar uma roupa molhada. Mas, na verdade, os nossos alunos sabem que elas vão sentir aquela umidade nos primeiros 1 minuto e meio, 2 minutos. 1 minuto de aula. Depois o corpo já esquentou e não faz mais diferença, assim. Então, também não é um problema, mas realmente quem nunca fez é uma barreira. Tu dizia assim, tu vai botar um Quanto colete tempo, úmido, né? quanto tempo para colocar a roupa e os eletrodos? A gente tem um procedimento aqui que, se a gente levar ele ao pé da letra, a gente já cronometrou 2 minutos e 38 segundos, ele coloca a roupa. Tá, vamos jogar aqui. Putz, o pessoal ainda não é muito bom, gastou 5 cinco minutos. minutos, isso aí. O treino, 20 minutos, o Isso, padrão? a gente, na verdade, não utiliza o tempo, né? A gente trabalha com repetições, assim, a gente Isso. tem uma metodologia específica ali, mas é em torno de 20 minutos. Então vai ter dia que ele vai treinar 16, vai ter dia que ele vai treinar 21, mas o que que a gente garante aqui? 30 minutos ele está livre. Isso. 5 5 minutos para mais ou menos para colocar. vestir, isso aí, uns 20 para treinar, uns 5 para tirar e já era, tá pronto. A gente gasta menos aqui, que os professores ficaram bem treinados nessa coisa de colocar e tirar o equipamento. É isso E aí. aí é legal, para quem não conhece esse treino, existe um painel onde você sabe exatamente onde você vai ativar o eletrodo, o quanto você vai Isso. ativar o eletrodo, e o professor ele pode gravar, né, um padrão de aula para determinado aluno, ou um padrão, então essa aula eu estou direcionando para idosos, para mulher, ele consegue fazer protocolos e Isso. evoluir esses protocolos dentro desse painel, uma coisa muito personalizada, né? Isso, é como se fosse aquela ficha de treino da academia, na verdade é um cartão, né? Um cartão, tipo um cartão de crédito mesmo, né? E Uhum. daí ali dentro fica salvo, né, essas configurações que tu comentou. Então, se o estúdio quiser lá, ele pode ter um cartão para cada aluno, então vai estar ali dentro todas as configurações daquele aluno. O aluno chega, tu coloca ele na máquina, ele busca lá o que que o aluno fez no último treino e tal. Então é como se fosse uma ficha de treino mesmo, ajustando as correntes ali do aluno. É bem, bem E o, interessante mesmo. e o que eu acho legal é assim, cada professor ele tem a sua característica, né? Então, por Sim, exemplo, o Ronaldo veio treinar comigo, ele já percebeu logo tipo de treino que eu gosto de dar, né? Como que eu conduzia aquilo. E tem outros professores que têm outras dinâmicas, outros procedimentos. Então, aqui na clínica, a gente gravou cada treino com um nome e um apelido. Então, a gente tem o Anderson, que é um professor grandão, negão aqui, é o treino Vera Verão. Então, tem um monte de gente que chega e fala, oh, eu quero fazer o treino do Vera Verão. Porque sim. então, isso é muito legal, porque você consegue também dar essa customizada pelo profissional, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente tem uma metodologia que a gente tenta, de certa forma, padronizar algumas coisas em relação a conceitos, mas como tu falou, tem gente que escolhe o professor, a gente diz, né, que ele tem que escolher o professor pela característica, pela empatia, mas não pela qualidade do treino, né? Então, assim, Exato. ele tem que sentir que ele treinou bem com os dois professores, mas de repente aquele lá é um pouco mais legal, porque fala alguma coisa que eu me identifico mais e tal. Mas então isso sempre tem, né? Eu acho que na nossa área é muito assim, né? A gente É conquista normal. pela qualidade do treino e pela empatia também, Exato. pelo E, carisma, né? e quais são as contraindicações? Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu ver se ela ainda está aqui. Ó. Vamos ver se eu. Ó, entrou essa pergunta aqui.
Quais contraindicações e quem tem labirintite pode fazer? Foi da Amanda. Sim, na verdade, assim, a gente tem duas contraindicações absolutas que a gente diz, que seriam aquelas que a gente não faz, que são gestantes e usuários de marca-passo cardíaco, tá? Então, assim, o marca-passo, pela questão do marca-passo ser um dispositivo que emite, que trabalha com sinal elétrico também, como eu tenho eletrodo naquela região, eu vou acabar interferindo na função do marca-passo. E a gestante, Qualquer porque não... marca-passo. Então, a pessoa que às vezes coloca o marca-passo no cérebro. Na verdade, Isso na verdade, assim, qualquer dispositivo que a gente diz implantes ativos, depende da região. Então, por exemplo, assim, alguém com problema auditivo, aqui ele é um dispositivo ativo, mas como eu não tenho correntes que passam pela cabeça, não tem problema. Mas, por exemplo, assim, epiléticos que têm, às vezes, a questão no cérebro, só que o controle está aqui no tórax. Ele tem aqui a caixinha de bateria lá de controle, está aqui no tórax. Esse é um problema, porque eu tenho corrente passando aqui. Então, mesmo que seja a função na cabeça, o meu dispositivo está implantado aqui. Está aqui. Exato. Agora, o do ouvido, ele está aqui, não tem problema nenhum, porque a corrente ela sempre busca a menor área possível para fechar a corrente. Então, se eu tenho polo positivo num braço, negativo no outro, ele vai atravessar direto aqui, ele não vai subir e ficar girando na cabeça e vir para cá. Então, marca-passo e gestante não faz. Qualquer dispositivo ativo na região de tronco, assim, não faz. Mas a gente diz, assim, generalizando, marca-passo cardíaco e gestante. Tá. Todas as outras patologias, a gente diz que são restrições relativas. Então, por exemplo, assim, um cardiopata pode fazer? Pode fazer. Só que o que a gente tem que entender é qual é a patologia dele e quais as restrições que ele tem. Como qualquer treinamento. Assim, exato. Uma coisa bem importante, assim, a gente não tem efeito ectópico dessa corrente. Ela não passa e mexe no teu coração, no teu fígado, no teu rim, nem nada assim. Todos os efeitos que tu vai ter vão ser por ativação muscular. Então, assim, eu tive um estresse no rim. Não foi porque a corrente esquentou teu rim. Foi porque ela forçou tanto o teu músculo que tu liberou uma série de enzimas na corrente sanguínea que foram filtradas no rim e estressou teu rim. Então, isso acontece numa maratona, acontece num crossfit, acontece num treino intenso como qualquer outro. Claro. Então, eu acho que um ponto importante é esse. Todos os efeitos da corrente são, na verdade, relacionados à contração muscular. Se tu emagreceu é porque tu gastou energia contraindo músculos, se tu ficou forte é porque tu contraiu o músculo. Não é nada assim, a corrente esquentou teu corpo, vibrou teu corpo e tu ficou forte. Não é por aí, sabe? Então, essas duas restrições, labirintite não. Dela perguntou da labirintite. Então, é uma contraindicação relativa. Vamos avaliar. Assim, ele está em momento de caso a caso. Que ele virou para o lado, ele vai vomitar aqui, eu acho que não é no caso. Mas assim, eu tenho crise de labirintite, é controlada. Hoje eu estou sem crise, eu não vejo nenhum problema. Então, acho que é importante a pessoa tem labirintite. Ela sabe que, sei lá, ela tem as crises a cada X tempo em tal intensidade. Ela começou a fazer. Se ela observa que diminui, legal. Se ela vê que está aumentando a frequência das crises, isso é muito relativo, isso é muito individual, mas não é uma contraindicação geral. Tem assim, não é uma contraindicação geral. Tem, por exemplo, assim, questão de ataque epilético, tem algumas pessoas que falam, tem até alguns profissionais aqui no Brasil que estão fazendo estudos de o quanto o estímulo ele sobe para o meu sistema nervoso central, né? Então, então tem algumas pessoas que falam que não pode fazer, que pode fazer, então tem algumas controvérsias nesse sentido, mas aí é como eu falei antes, assim, todas essas outras doenças ou situações são relativas, aí avalia caso a caso, conversa com o médico. O que eu sempre falo nos cursos, assim, não é porque tu tem um equipamento e que eu digo aqui pode fazer, que tu vai fazer numa patologia que tu nem conhece a patologia, porque diz que o equipamento pode, sabe? Então, assim, tem muita gente que vê possibilidade em cadeirante, porque é um estímulo involuntário e tal. Só que a pessoa nunca leu nada sobre cadeirante. Aí adquire o equipamento, alguém falou que era cadeirante, é legal, começa a querer atender cadeirante. Então, acho que o primeiro ponto é tu entender a patologia, seja para usar eletroestimulação ou para fazer um treino convencional. Aí ver os problemas dessa patologia, agora eu estou seguro, agora vamos ver se é viável fazer ou não. Legal.
A Cláudia perguntou se treinar descalço ou calçado, se há dissipação de corrente, né? Enfim, se você estiver treinando descalço ou não. Outra coisa, a Sim. ingestão de eletrólitos antes do treino tem influência? Então, sei lá, a O, pessoa tomou na verdade, assim, o treinar descalço ou calçado não faz muita interferência. diferença, não. Porque a corrente a gente fecha nos eletrodos, ela não vai fechar com o solo e voltar, assim. Então, ela vai fazer um circuito entre os eletrodos. Então, se eu coloquei lá um eletrodo em cada perna, ela vai fechar naqueles eletrodos. Só que um ponto é que ela é um estímulo neuromuscular, então ela age no nervo e não no músculo. Então eu vou pegar, por exemplo, o nervo femoral aqui e ele vai correr até a panturrilha, até a ponta do pé, só que ele não vai ter interferência em relação à intensidade se eu botar uma sola de borracha ou qualquer coisa assim. Outra coisa em relação à segurança, a questão do descalço ou não, que algumas pessoas falam assim, bah, vou vestir um equipamento molhado e vou ligar na tomada, né? Então, aqueles fiozinhos, se as pessoas olharem, eles são bem fininhos, né? Então, eles toleram uma resistência, uma carga elétrica muito baixa. Se por algum motivo, algum dia der alguma pane lá e vier uma carga elétrica forte, antes de chegar no corpo da pessoa, aquele fio vai derreter, ele vai se romper, ele não consegue transmitir uma intensidade alta. Então, não tem risco de tomar um choque, alguma coisa assim, tá? Isso não tem problema. Aí, a última pergunta que ela falou dos eletrólitos ali, na verdade, a gente tem que pensar que a passagem da corrente elétrica, ela depende da impedância da pele, né, da nossa bioimpedância. Então, sempre que eu estiver desidratado, eu tenho um aumento de resistência à passagem da corrente. Então, imagina assim, tu passou um verão inteiro tomando sol, a pele está super seca, o profissional vai notar que ele precisa de uma intensidade maior para aquele sujeito relatar a mesma sensação de entrega da corrente. Porque eu tenho uma pele seca dificultando a passagem da corrente. Então é a mesma coisa pela questão de hidratação. Uma pessoa super desidratada vai ser diferente. Isso a gente nota até em mulheres em período pós-menstrual, durante o ciclo, que tu nota que a intensidade pode mudar um pouco por retenção de líquido também. Daí é questão de bioimpedância, né? Isso. Aí, pessoas com metais no corpo, como o implante de platina, tem contraindicação? Na verdade, nenhum desses implantes interagem com a corrente elétrica, a não ser o DIU de cobre, porque o cobre tem interação com corrente elétrica. Então, tem algumas alternativas, assim, eu tenho acho que umas 4, 5 alunas com DIU de cobre que a gente não precisa mudar nada, assim, mas aí é um caso que tem que avaliar caso a caso, pensar nas alternativas, de repente mudar a posição de eletrodo, mas o resto, assim, parafuso, placa, esses de coluna, de joelho e tal, não tem problema nenhum, pode fazer normal. Uma pergunta veio recorrente aqui em relação à hipertrofia. Se com mirra você consegue hipertrofia? Eu acho que hipertrofia é uma pergunta de conceito, né? As pessoas entendem hipertrofia como ficar gigantescas, assim, mas quando a gente entende que a gente aumenta a força por aumento de área de secção transversa, mas não necessariamente isso resultou em um aumento de centímetros do meu membro lá, eu gero hipertrofia sem dúvida nenhuma, tá? Isso tem um monte de estudo já mostrando. O que a gente tem que entender é que a prioridade de ativação desse tipo de treino é de fibras mais rápidas, que elas não respondem tanto com o aumento de volume muscular. Então, o que geralmente a gente fala assim? É uma pessoa que nunca fez nada e ela quer dar uma aumentada, uma definida, ela vai notar resultado sem dúvida nenhuma. Um cara que treina lá 15 anos numa academia, é gigante e ele está focando em continuar cada vez crescendo mais, a gente sugere que ele use eletro para que ele fique mais forte e consiga colocar mais carga nos treinos convencionais com foco em hipertrofia na musculação. Então é mais ou menos essa linha de raciocínio. Assim. E você vai ter vários públicos, né, Matheus? Você vai ter aquele público, que nem eu falei, que não se adapta à musculação e simplesmente substitui, né? Você vai ter um público, que é o meu caso, que eu gosto de fazer musculação. Então eu faço musculação uns dias e faço o eletroestimulação outros dias. Então eu planejo minha semana ali, né? Você vai ter também uma utilidade muito legal que você falou agora, aquele cara que quer ficar monstro, e ele consegue fazer um treino onde ele aumenta a força, ou seja, quando ele for lá para a academia levantar aquele monte de ferro, ele vai conseguir
mais, né? Mais. Levantar mais Não, e tem peso. um outro ponto ainda, Márcio. Esse cara que treina todo dia, tu pode ajudar ele acelerando a recuperação dele. Então, tu Isso. não precisa deixar ele mais forte, tu pode simplesmente aumentar a vascularização, diminuir a inflamação local, para no outro dia ele treinar com mais carga e não precisar esperar tanto tempo até poder Para treinar de fazer novo. outro treino. Isso. Então você consegue, com esse treino, com MIR, com treino de eletroestimulação, compor para todos os gostos, né? Você vai compor para o cara que não Exatamente. gosta, você vai compor para o cara que gosta pra caramba e, como você falou, melhora a recuperação, dá mais força para ele treinar com mais qualidade a musculação dele. Pessoas como eu que gosto ali de, pô, eu vou fazer esse treino aqui porque eu tenho o jogo ali, então eu começo aqui com esse, né, esse módulo ali a semana. Claro. Esses fanáticos como eu que querem ganhar a qualquer custo e aí montam ali uma estratégia. Então ele consegue ser muito seguro, né? E você tocou em assuntos importantes, que às vezes isso eu já ouvi aqui na clínica, pô, mas está molhado, não vai me dar choque? Não, não vai dar choque. Não vai dar choque. Né? Ele é extremamente seguro. Você tem a vantagem de treinar em menos tempo, e a gente sabe, você bem disse, que a maior, a resposta mais prevalente em quem não faz atividade física é o tempo, né? Então você tem isso. Você tem a questão do ambiente, né? Que fica uma coisa muito mais individualizada, é um treino individual, você e o professor. Então, você consegue, em todo treino individualizado, obviamente, um resultado muito bom, melhor, mais rápido. Exatamente. Que é focado para aquilo, né? Claro. Exato. Então, você tem muitas vantagens, né? De trabalhar, de ter um equipamento. Agora, você vê esse equipamento sendo mais divulgado, você vê esse equipamento sendo mais usado hoje. Como que você está vendo ele incorporado no meio aí de atividade física? Eu acho que a gente não está nem perto do boom que vai chegar, assim, tá? Para te ter ideia, hoje são acho que 56 países que utilizam essa tecnologia já. Na Alemanha, que a gente sabe aí, o tamanho do Mato Grosso do Sul, eu acho a Alemanha inteira, são em torno de 2.600 centros de eletroestimulação. Hoje no Brasil a gente tem em torno de 150 no Brasil inteiro. Então tem muito para crescer ainda, tá? O que eu tenho visto, assim? Hoje eu tenho uma rede de franquias, onde a gente entrou na pandemia com uma unidade e a gente está no meio da pandemia fechando a 5ª unidade. Porque as academias convencionais, elas, infelizmente, não é óbvio que eu não gostaria de uma pandemia para ganhar mercado, mas elas estão sofrendo muito e mesmo que volte, as pessoas estão muito receosas de ir para uma academia com grandes aglomerações, né? Então, eu acho que esse modelo de treino individualizado, mas que ao mesmo tempo tu traz um resultado e ainda tu consegue dizer que tu não precisa me ver 5 vezes e te expor 5 vezes com contato com o professor, tu precisa de 1 ou 2 vezes. Então, o risco reduz mais ainda, eu consigo ganhar essa credibilidade do aluno que está preocupado em relação ao Covid também. Então, eu acho que tem a questão de as pessoas recém conhecendo e a questão do momento também, que vai dar um boom porque as pessoas vão buscar alternativas em relação ao treino convencional, né? Então, eu acho que é simplesmente uma questão de chegar até o conhecimento das pessoas mesmo, né? A Alemanha, ela está há 14 anos, mas ela deu o boom no 6º ano. Então, ficou 6 anos para construir um mercado, construir credibilidade. Agora que está saindo mais estudos também em relação à tecnologia, né? Então, acho que é questão de um tempo. Tá, e você tocou no assunto que eu acho que a gente pode levar aqui nesse final de live, que é a reabertura de academia, a convivência aí com o vírus. É seguro, né? É mais seguro que os outros, porque, né? Eu aqui vou dizer, roupa individual, você não tem contato, você não tem que dividir aparelho com ninguém, a roupa é só sua, então... Na verdade, tu nem precisa encostar em aparelho, né? Tu não precisa pegar o terno, não precisa nada, né? Tu simplesmente... E mesmo o eletrodo, ele vai estar por cima da sua roupa, né? Isso. Então, você não tem chance de ser infectado, até que se o professor estiver tomando as precauções que a gente toma aqui na clínica, ele com a máscara, com o Sheffield, você não tem nenhum problema. E o próprio aluno pode treinar com a máscara sem nenhum problema. A vantagem é que como tu faz movimentos lentos e poucos movimentos, também é possível tu treinar com máscara, né?
Se tu pega e tu vai correr numa esteira ou fazer movimentos, daqui a pouco, 3 séries de 15 repetições, mesmo que tu faça lento, 15 repetições exigem tua frequência cardíaca aumentando, teu fluxo respiratório aumenta e a máscara dificulta. Então, quando tu faz movimentos lentos, com uma carga lá da corrente, tu ainda consegue deixar o aluno treinando de máscara, né? Então, eu acho que tem vários pontos positivos, assim, em relação à situação que a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, assim. E hoje as pessoas têm essa preocupação, né, de não se expor, né, querer diminuir a chance de ser contaminado. Então, é um tipo de treino. Porque você pensa assim na musculação. Nada contra, eu tenho aqui, né, na clínica, Sim, todos os claro. aparelhos, enfim. Mas é isso, o receio do aluno é, poxa, eu vou treinar lá, eu vou fazer uma remada, eu vou fazer um supino. Quem colocou a mão nesse supino, né? Não, e uma coisa, né, Márcio? Os estudos que estão saindo agora, eles mostram que mais do que o contato com as coisas é o tempo de permanência no mesmo ambiente com alguém infectado. Isso. Então, tu pega numa academia, mesmo que tu limpe tudo, se tu tá 1 hora ali num ambiente com 30 pessoas e alguém tá com o vírus, a chance de tu pegar é muito maior do que um professor ou uma pessoa durante 20 minutos, uma vez ou duas na Sim, semana, né? ontem saiu um Então, estudo lá da China, né, uma pessoa infectada infectou 9 pessoas numa mesa do lado, que foi um tempo de é. exposição muito grande dentro de um restaurante, dentro de um local fechado. Né? Exatamente. Então, hoje não é tanto contato, é tu ficar 1 hora do lado do cara, né? Então, assim, pensando em segurança, esse é um momento que as pessoas que não conhecem esse treino, né, e estão acostumadas, porque tem muita gente que tem um dado que me passaram agora, que 30% das pessoas que faziam atividade física em academia abandonaram, né? Muita gente Sim. continuou fazendo em casa, mas 30% abandonaram. Essas pessoas que abandonaram, que não se adaptaram a fazer em casa, ou mesmo as pessoas que estão fazendo em casa, enfim, ou que têm receio de academia, mas que são acostumados com a musculação, tem uma excelente oportunidade de experimentar, né? Ela pode procurar. Onde que ela pode achar? No site da Mirra, os lugares onde são... Isso, no site da Mirra tem um link onde treinar. E daí ali tem todos os estúdios do Brasil ali que utiliza a tecnologia. Aí ela vai Legal. botar por região ali, aparece o estado, aparece Tem o meu endereço, lá? contato. Olha, eu nunca entrei lá para ver exatamente, mas acredito que tem. Se não Tem tem, que vai ter, né? ter. Se Tem que não tem, ter, vai pô. ter. Não, óbvio. Mas é Não, o teu deve isso, estar em destaque lá. Ô, Márcio, Mas isso é... até deixa eu fazer um convite, eu não sei quanto tempo tem, mas assim, eu tô vendo bastante gente da área que tem aqui os... Ó, o Rangel respondeu que tem teu contato lá. Boa. Gente técnica aqui. Agora em agosto vai ter o primeiro simpósio brasileiro de eletroestimulação de corpo inteiro, vai ser online, né? Mas Vai ser então, o online? pessoal ficar atento que é a primeira vez, assim, primeiro evento mais científico do Brasil falando da tecnologia. Então, tem muita gente que ainda desacredita da tecnologia e tal, então vai ser um local Onde bem vai ser interessante para discutir. divulgado? Tem um Instagram, né, Simpósio Brasileiro de Legal. Eletroestimulação, mas ainda não saiu a divulgação oficial, assim, mas Aí com manda para certeza quem é mim. do ambiente vai ficar sabendo, sem dúvida nenhuma. Não, e é legal, porque eu quero divulgar, porque eu acho que os professores, eles Claro, têm que conhecer, né? Eles não podem simplesmente, sem conhecer a tecnologia, fazer um juízo de valores. É muito com importante que certeza. eles tenham acesso, conheçam os estudos para ver o potencial. Eu costumo brincar que a atividade física é igual uma caixa de ferramenta. Todo mundo quer uma caixa grande, com muita possibilidade. E isso é fundamental. Então, em agosto vai ter esse Isso. evento online. Se eu não me engano, é 15 e 16 de agosto, alguma coisa assim. É na primeira quinzena ali de agosto, um sábado e um domingo. Mas vai Legal. ter mais divulgação, com certeza. Porque essa é uma oportunidade, né, também que a gente está tendo agora de com mais tempo, de se capacitar, né? Claro. Nesse ambiente que você fica mais em casa e tal, você se capacitar. Agora, deixa eu te perguntar, muitos estúdios têm, né? Vocês costumam observar, às vezes, porque, por exemplo, tem gente que tem uma bike esteira em casa, né? Já aconteceu do cliente final querer comprar o aparelho para ter em casa e treinar? Já. Na verdade, eu até sei de situações, não meus clientes, mas de outros estados que compraram, tá? Então, é assim,
a pessoa tem que, talvez, comprar, mas ter o seu professor, né? Porque, como eu falei, é um equipamento médico, né? Para treinar sozinho, assim, tem vários riscos, né? Tem Vários muitas riscos variáveis, importantes. né? Não, e tem uma questão mecânica mesmo da questão do... Ó, a Camila botou aqui o simpósio eletro de corpo inteiro aqui. Legal. Mas tem até a questão de luxar a articulação, né? Porque tu imagina o aluno vai lá e vai ajustar e ligou a corrente e ele tá com a articulação solta aqui, a Claro. chance dele tomar uma porrada e luxar é grande. Então, ainda mais se não se souber. E tem todo o ajuste, né? A gente ajusta a frequência, largura de pulso, ciclo de Sim. trabalho, miliamperagem, aí botar uma pessoa ali, mas tem gente que inclusive já comprou, tá? Então, assim, Não, mas acontece. eu acho assim, se é um cara, eu não vou falar o nome, né? Mas, por exemplo, aqui na Sim. clínica a gente tem a Endless Pool, né? Máquina de correnteza. Aí o cara vem, experimenta, fala, puta, esse cliente vai estar sempre. Pô, o cara pega e compra a máquina para treinar em casa. O Lógico, cara não é mais teu ele cliente. mas é engraçado porque é o que você falou. Ele chama o profissional para dar o treino lá, né? E isso é Não, fundamental. aí Porque o eu acho que profissional, tudo bem, né? Aí se a pessoa tem condições, eu não vejo muito problema. Eu acho que o problema é aquele assim, eu vou ter em casa e vou fazer sozinho. Eu acho que daí não, daí é um risco bem e grande. eu acho que isso é uma coisa que você colocou, que acho que está acabando nosso tempo, mas eu acho que é muito importante. Quando eu respondo, às vezes, pergunta na CBN sobre eletroestimulação, o Milton, que é o âncora do programa, e eu até conversei com ele depois disso, e Hum, alguns ouvintes falavam, colocar no corpo e não fazer nada. Não, não é isso, né? Pode ser numa situação específica, pode né? ser, mas não Então, é exatamente. deixar claro para a pessoa que ela vai treinar, cara. Ela vai fazer os movimentos e vai ter resultado. Agora, não é, pô, eu vou pegar, vou ficar deitadão e ok, né? Não, É e em quem quer situações treinar vai específicas. sentir um treino muito mais intenso do que um treino convencional. O cara vai sair Exato, ensopado de suor, vai sair destruído, né? Então tudo exato. depende de cada situação. Ele realmente treina mesmo, né? Sem E dúvida. eu acho que é esse o recado, né? Uma excelente opção de treino que economiza tempo, que você consegue ter outros benefícios em relação à segurança, em relação a desempenho. E Hum. cada um, junto com o seu professor, pode montar uma estratégia, né? Então a pessoa vai 2, 3 vezes no estúdio, faz, conversa com o professor, no outros dias ele pode fazer outra coisa, enfim. Aí é a questão do profissional de educação física Com saber certeza. orientar. Mas eu acho que foi. Bom, primeiro quero agradecer esse papo demais a você, a Mirra. É sempre importante a gente trazer, principalmente para os profissionais da área, eu acho que esse foi o nosso intuito aqui, um pouco de esclarecimento em cima do equipamento, como ele Hum. pode ajudar, né? Porque aí o profissional da área, sabendo usar, sabendo recomendar, pô, quem faz, obviamente, vai querer continuar fazendo, e isso é que é Sem importante. dúvida. Sem dúvida. Eu que agradeço o convite, Márcio. E fica um convite para as pessoas que estão assistindo também, que não conhecem. É muito diferente a gente ver um vídeo do que fazer. Tem que sentir, assim, porque às Tem que vezes tu sentir. olhando, tu não faz ideia do que a pessoa está sentindo. Então fica um convite para procurar na sua região aí para experimentar, e conhecer mesmo a tecnologia que vai se surpreender positivamente. Fechado. Eu vou deixar essa live gravado, muita gente perguntou, então eu vou deixar aqui gravado. Matheus, pô, obrigado, foi sensacional. Eu Vamos que ver se a gente agradeço. repete aí, enfim, vamos tirando dúvida da galera, tá bom? Com certeza. Um abraço aí, um abraço pessoal para todo mundo. Valeu, Atala. Até mais. Abraço, valeu.